Pela manhã, nós tivemos um tempo precioso. Foi gravado hoje de manhã também, né? Então, está no IGTV da igreja. Tivemos aí uma palavra abençoada. Eu tive que ir em outra congregação, mas já fiquei sabendo notícia que foi uma bênção. Então depois vocês, vale a pena ir lá, olhar. O Tiago, ele não está aqui hoje, mas ele está sempre baixando os vídeos e colocando no YouTube. Então, e o Bruno está gravando as pregações ali, junto com a sua equipe, falar assim para ficar chique. Ele está sempre gravando as pregações de todos os cultos e colocando à disposição também. Então, se você, em algum culto que você perdeu, ou se você quer todas as pregações, deve ter aí, sei lá, várias pregações já acumuladas em áudio, você pode estar pedindo para ele que ele te manda todas pelo WhatsApp. Então, depois, às vezes você está andando, quer colocar lá, está em casa, quer estar relembrando algumas palavras que foi ministrada, você pode estar pegando com o Bruno, em áudio. E o YouTube, né? Aí o Tiago manda no grupo da igreja lá depois. E aí a gente pede para que você se inscreva lá e compartilhe, para que mais pessoas possam ver também. Nosso alvo nunca foi a promoção pessoal, mas a gente entende que nesse momento, como igreja, algumas coisas não voltam. Então, empresas que aprenderam a trabalhar em casa com seus funcionários, elas não vão voltar a ter grandes lugares e concentração de funcionários, mesmo depois da pandemia. Então, muitas coisas hoje as pessoas vão acessar e vão ouvir cada vez mais nas redes sociais. Então, é importante que nós, como igreja, também estejamos nos atualizando. Amém? Então, assistir lá uma pregação, ouvir lá uma palavra, compartilhar para os seus irmãos. Quanto mais, se cada um de nós aqui, o grupo que veio de manhã e agora à noite, se todo mundo ir lá se inscrever no YouTube e arrumar mais 3 para se inscrever lá, a gente já vai ter um número bem expressivo de pessoas. Então, qualquer cliquezinho que você dá, quando você recebe uma palavra, às vezes você achou uma palavra em áudio muito interessante, você compartilha na sua lista de amigos, quando nada, já 100, 200 pessoas a mais já viram. Então, a gente está tomando proporções cada vez maiores com tudo isso que tem acontecido. Então, eu digo que nós estamos crescendo. Amém? Amém, Lorena? 2 Crônicas, capítulo 9. 2 Crônicas, capítulo 9. Vai lá no meio da Bíblia, aí você volta um pouquinho. Vou esperar um minuto, porque esse é o texto-chave de hoje. Amém? 2 Crônicas, capítulo 9, diz assim: quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis. Chegou com uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias de ouro em abundância, de pedras preciosas. E ela se apresentou diante de Salomão e lhes pôs tudo que trazia em sua mente. Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez, e não houve nada profundo demais que Salomão não pudesse explicar. Quando a rainha de Sabá viu a sabedoria de Salomão, o palácio que ela havia construído e a comida que era servida na mesa dele, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, as roupas que eles vestiam, seus copeiros e os trajes deles, e os holocaustos que oferecia à casa do Senhor, ficou fora de si e disse: Rei, é verdade que eu ouvi na minha terra a respeito
de você e a respeito da tua sabedoria. Eu, porém, não acreditava no que se falava, até que vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram nem a metade da grandeza da tua sabedoria. Você supera a fama que eu ouvi. Felizes os homens à sua volta. Estes seus servos estão sempre bem, estão sempre diante de você, e que ouvem sua sabedoria. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e colocou sobre o seu trono como rei, para o Senhor, seu Deus. E porque o seu Deus ama Israel e quer estabelecer para sempre que ele o constituiu rei sobre esse povo, para que você execute juízo e justiça. Irmãos, algo interessante, nós podemos pensar a respeito desse texto. Quem que era Salomão? Salomão foi o homem mais sábio daquela época, amém? Porque agora tem você, amém, irmãos? Amém? Ó, e ele tem mais fé lá. Naquela época, Salomão foi um homem mais sábio. Talvez a gente, na nossa pequenez, a gente não sabe, a Bíblia fala que a gente não sabe pedir como convém. Porque muitas vezes nós pedimos coisas que passam ou coisas que resolvem momentaneamente alguma dificuldade nossa. Salomão foi um homem que recebeu de Deus sabedoria no tempo certo, da forma certa, e ele executou e fez grandes coisas. A fama de Salomão percorria por todos os reinos. Você imagina Salomão em Uberlândia, e a região inteira, as outras cidades, todo mundo escutava falar que em Uberlândia havia um sábio. Um homem que governava, não simplesmente ele ia conseguindo espaço, alianças por guerra, por domínio, mas ele conseguia construir através de relacionamentos, ele conseguia expandir o seu reinado, e ele prosperava em tudo que ele fazia. Salomão foi um dos homens que, quando você olha aqui em Crônicas, depois você vê lá também o livro de Provérbios. Provérbios já é eles falam que é uma idade ali que Salomão começa a ficar mais reflexivo, porque no livro de Provérbios ele começa a trazer conselhos, né? Então sempre quando você vai aconselhar alguém, é comum com que você use o livro de Provérbios, né? Quando começa a falar lá, olha, mais vale um cão vivo do que um leão morto. Ele está falando de quem? Do homem bravo. O que adianta você ser um leão e ser morto? É melhor você ser um cão, um cachorro, mas você se tornar vivo. Ele fala lá, olha, cuidado, aquele jovem sem consciência que passa por baixo da vitrine, da janela, da moça desajuizada, e ela mexe com ele, e ele entra para lá, e ele perdeu o juízo. Ele fala a respeito do homem que se contamina nos relacionamentos que não agradam. Ele fala que aquele homem que perde o quê? As suas fazendas, porque se envolveu de forma errada. Ele fala a respeito dos conselhos que nós devemos ouvir dos mais velhos. Ele fala em Provérbios 15, 22, que na multidão dos conselhos a gente obtém a resposta certa. Então Salomão, quando ele entra lá no livro de Eclesiastes, agora um pouquinho mais reflexivo, já na sua terceira idade, dizem os estudiosos, onde ele começa a questionar algumas coisas, e ele começa a olhar para um lado, e ele começa a olhar para o outro, e ele começa a perceber que muitas coisas é vaidade, porque chega um momento na nossa vida que a gente acha que nós somos o centro da atenção. Quem não passou por isso, precisa passar. Precisa passar, porque tem gente que ainda acha. Mas em algum momento da nossa vida a gente acha que a gente é um ser único, suficiente e que tem todas as respostas. Quem nunca conheceu alguém assim? Eu sei o que eu estou te falando. Mas na verdade Salomão fala, você está vendo? Aquilo que eu achei que era algo novo, em outro momento alguém também já experimentou isso. Na verdade, as coisas se repetem. Talvez uma pessoa de grande nome, que a gente muito admirava, que hoje já encontra-se morto. E a sua história às vezes é contada em alguns episódios, momentos de lembrança, mas já não faz parte mais desse lugar onde eu e você ocupa. Se passou. Ele começa a dizer que o seguinte, que o rio corre para o mar,
mas o mar nunca se enche. Por quê? Porque ele fala assim também é o coração do homem. A gente vê pessoas, a gente viveu tempos e épocas e vive, mas agora corrupções, pessoas milionárias, bilionárias, trilionárias, que se deixar de entrar R$1 na sua conta, ele tem dinheiro para sustentar gerações, mas ele continua a achar que ele precisa de mais alguma coisa. E ele diz assim, sabe de uma coisa? Assim como o rio corre para o mar, e o mar nunca se enche, assim também é o coração do homem. É aquele homem que nunca está satisfeito, é aquela mulher que nunca se dá por satisfeita. E eu não estou falando de pessoas conformadas com a vida, mas eu estou falando de pessoas gratas por tudo aquilo que Deus já fez. Então Salomão é um homem altamente competente, reflexivo, profundo nas suas ideias, e que chamava a atenção de todas as pessoas, porque as pessoas queriam saber de onde que vinha aquela tamanha sabedoria. E Salomão chegou um dia na vida dele que ele foi receber uma visita, assim como recebia várias visitas, mas a Bíblia relata em específico essa mulher, a rainha de Sabá. Ele foi receber uma visita porque ela ficou curiosa para saber de onde vinha tamanha sabedoria daquele homem. Lá em Tiago, a palavra do Senhor fala que nós podemos ser o quê? Sábios, porque ele fala, se alguém falta sabedoria, o que você pode fazer? Você pode pedir a Deus. Então, às vezes a gente fica vislumbrado com a história de Salomão, mas eu quero te dizer que o mesmo Deus de Salomão é o mesmo Deus de hoje, e Ele pode te capacitar a tomar atitudes corretas, amém? Ele pode te colocar a sua mente, uma mente brilhante, uma mente cheia de coisas, onde as pessoas vão dizer, de onde que sai isso tudo? É porque é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, e Ele pode capacitar cada um de nós, basta a gente querer. E aí ela começa a perguntar para ele, algo interessante nesse texto, e sempre quando vocês vão ver as pessoas oferecendo culto, ou às vezes indo visitar alguém, a primeira coisa que eles preparavam era o quê? Oferta. Oferta, ninguém se apresenta ao outro com mãos vazias. Então ela foi lá e preparou várias coisas para levar para Salomão. E quando ela chegou lá, ela começou a fazer várias perguntas difíceis. Eu fico imaginando ela olhando e falando, como que você administra esse castelo? Como que você cuida das plantações? Como que você administra os conflitos? Como que você administra o seu estoque? Porque naquela época não tinha lá uma geladeira, como é que chama aquela geladeira grandona que tem nos açougue? Câmara fria. Não tinha uma câmara fria. Naquela época não tinha lá os galpões com toda a tecnologia para guardar os grãos. Tinha que ter uma técnica. E aí, eu imagino ela fazendo todas aquelas perguntas para ele, e a Bíblia fala que ele respondeu todas elas, e não ficou nenhuma pergunta sem ser respondida, porque todas elas ele tinha resposta. E a mulher ficou muito admirada com aquilo tudo. Ela falou, gente, que homem inteligente, que homem sábio. Mas algo interessante que eu sou apaixonado nesse texto e volto nele vez por outra, porque não foi só essas coisas que ela ficou admirada. Muitas vezes a gente se admira com o discurso de alguém. Quem já admirou alguém pelo seu discurso? Eu já ouvi algumas pessoas discursarem que eu falei assim, gente, como que ele tem a colocação das palavras de forma tão ordenada, de forma tão pausada, tão clara, mas às vezes as palavras não condiz com a sua vida. Mas Salomão, ele foi e respondeu todas as perguntas, foi a hora das palavras, das respostas. Mas o que mais chamou a atenção nela, e se você olhar o texto, ela falou assim que ele respondeu todas as perguntas e não houve nem as mais profundas que Salomão não respondeu. Mas a partir do versículo 3, quando a rainha Sabá viu a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, aí ela começou a olhar não só as palavras. Eu imagino que ela saiu daquela sala
Aqui eu estou imaginando, hein? De recepção, e agora ela foi para a prática. Fala assim para o seu irmão, vamos para a prática. Aí ela foi para a prática e ela começou a olhar a comida que era servida. Então você imagina lá ela sentada, ela perguntando, ele respondendo. Aí ela começou a perceber o jeito que as pessoas serviam a comida. Mas depois ela começou a observar como as pessoas serviam a comida, como que as pessoas que serviam a comida se vestiam. E ela falou assim, gente, olha a vestimenta desse povo. Olha a organização desse povo. Certo? Ela olhou no pátio e falou, olha como é que eles trabalham sintonizados um com o outro. Porque não é olhar somente, a gente vê lá, às vezes uma empresa que ela é muito bem sucedida, a gente vê isso em outros países, né? Não estou podendo citar nome de países aqui, né? Porque todo mundo dá flor da pele com ele, mas tem marcas boas, famosas, que as roupas são boas, mas as pessoas que trabalham para produzir aquilo não são pessoas felizes. Alguém entendeu? Não são pessoas bem remuneradas, não são pessoas que trabalham alegremente, trabalham em cima de opressão, da falta, da necessidade. Elas que fabricam a roupa nunca vão poder vestir aquela roupa. Mas quando ela começou a olhar, ela começou a ver como a comida que era servida na mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos criados, e os trajes. O que é traje, irmãos? Fala assim, roupa. Começou a olhar como é que eles estavam bem vestidos. Aí falou assim, seus copeiros. Ela começou a olhar os copeiros. E ela falou, gente, olha o jeito que eles são arrumadinhos. Olha o jeito que eles são organizados. Ela falou, olha o lugar da casa do Senhor, onde Ele oferece holocausto. Olha o tanto que é bem ordenado as coisas. Eu imagino se ela chegasse aqui hoje e falasse assim, olha o jeito que o louvor ministra. Olha o jeito que é a recepção. Olha o jeito que é o ministério infantil, que agora não pode ter, por enquanto. Mas olha o jeito que é mencionada a palavra. Olha o jeito que as pessoas se amam. E ela começou a olhar e falou, gente, que coisa diferente. E aí ela falou assim, olha, é verdade que eu ouvi na minha terra a respeito de você e da sua sabedoria. Eu, porém, não acreditava no que se falava, até que eu vim e vi com os meus próprios olhos. Sabe o que aconteceu com essa mulher? Ela ficou pasma, porque ela falou assim, gente, ele é muito mais do que eu esperava. E ela deixou os seus presentes, e ela falou assim, é por isso que Deus te levantou sobre esse lugar. Sabe o que eu tenho pensado dentro dessa palavra? Às vezes, a gente quer impactar as pessoas. Às vezes, a gente quer influenciar as pessoas. Às vezes, a gente quer influenciar hoje um dia especial, Dia dos Pais. A gente quer ser alguma coisa sobre a vida dos nossos filhos, ou querer que os nossos filhos sejam alguma coisa. E às vezes a gente se torna pessoas boas de argumentos. A gente aprende a colocar as palavras certas, as palavras às vezes que vão lá e eu sei que essa palavra... Mas acontece que o que fez diferença na vida dessa mulher, dela ficar impactada, é porque ela viu que aquilo que ele falava tinha uma conexão com aquilo que ele vivia. Quando a gente quer olhar a respeito de uma pessoa, e eu costumo sempre falar isso é um grande desafio. Se você quer olhar se a pessoa é bem sucedida, se a pessoa é bem amparada, se a pessoa é bem instruída, não basta simplesmente olhar o discurso da pessoa. Tem que olhar se o discurso tem a ver com a vida dela. Tem que olhar se realmente as pessoas que estão ao lado daquela pessoa são pessoas de fato felizes. Porque nós somos pessoas que contagiam as outras pessoas, ou deveríamos. Então não adianta a gente olhar uma pessoa de um grande discurso, se a gente olhar para o lado e ver uma mulher muito amargurada, o discurso desse homem ele é vazio, e ele é infrutífero. Não adianta às vezes, e como eu sou uma pessoa que eu gosto de pensar muito a respeito das coisas, das pessoas, às vezes da forma com que elas conduzem, ou às vezes a gente vê aquele pai andando todo arrumado, todo bonitão, aí de repente você olha o filho, você fala assim, nó. A gente que lida com família, a gente vê isso muitas vezes, onde o pai parece que é o solteirão, e a mulher é o desleixo.
Aonde o pai, às vezes, é aquele que pensa simplesmente nele. Aí, se você olhar só para ele, você tem uma leitura. Mas você vai saber, de fato, se ele é um homem sábio, quando você olhar para as pessoas que estão à volta. Quando você olhar para as pessoas que convivem com aquela pessoa. Você sabe por quê, meus irmãos e minhas irmãs? Nós fomos chamados para influenciar. Então, os nossos filhos, eles são reflexo das nossas posturas. O comportamento da igreja é reflexo do líder da igreja. Então, às vezes, a gente escuta pessoas falarem que a igreja é o problema. E eu sempre entendi que eu, como ministério, o problema não é a igreja. O problema não é o filho. O problema é quem conduz. Amém? Porque nós fomos chamados para conduzir. Então, tem muitas pessoas que falam assim, o meu filho é um problema. Não, ele pode ser um grande desafio. Mas se Deus colocou esse filho sobre a minha vida, é porque eu sou solução para aquele menino. Meu filho é muito... Deixa eu te falar uma coisa. Seu filho foi te entregue uma folha branca para você escrever ali uma história de vitória sobre ele. Então, talvez você não escreveu as coisas corretas. Talvez você não ensinou as coisas corretas. Porque a palavra do Senhor diz o quê? Ensina. Então, o meu papel como pai é ensinar. O papel da mãe é ensinar. Sabe por quê, irmãos? Não existe vitória se as pessoas que estiverem à nossa volta não estiverem experimentando essa vitória. Ninguém é vitorioso sozinho. Não existe um líder de sucesso se ele não consegue liderar pessoas. Se todas as pessoas a qual ele é confiado a ele, ele mata as pessoas. E muitas vezes a gente encontra pessoas com um discurso muito bonito, mas que no momento que ele precisa aplicar isso na vida das pessoas, ele não consegue transmitir isso. Então Deus nos chamou para influenciar. Deus não chamou cada um de nós para termos belíssimos discursos. Nós, como pais, nessa noite, nós não somos aqueles que punem os nossos filhos, mas nós somos aqueles que ensinam. Pessoas, quando olhar para você, vão olhar para as pessoas, vão olhar para a sua família e falar assim, eu vejo naquela casa sabedoria, não é pela vida daquele homem ou daquela mulher, mas é pela vida dos seus familiares, porque através da vida dele, as pessoas que estão à sua volta são felizes. Como é que andam os seus filhos? Como é que andam os seus amigos? Como é que andam os seus familiares? Porque ela se surpreendeu, muito mais do que o discurso, ela se surpreendeu, porque ela percebeu que aquele povo era feliz de estar junto de Salomão. As pessoas se alegram com a sua presença, as pessoas se sentem confortáveis, as pessoas crescem na medida que se aproximam de você, porque não existe crescimento pessoal individual. Ah, como assim? Se depende de mim? Porque a gente cresce na medida que nós somos alguma coisa a alguém. Amém? Já viu aquela pessoa que ela acha que ela é a suma da sabedoria, mas na verdade as pessoas em volta olham para ela e falam o quê? Esse cara é um chato, porque ele não impacta a vida de ninguém. Então hoje é uma noite de reflexão, hoje nós estamos falando de família, nós estamos falando de Dia dos Pais, mas essa palavra não é só para os pais, essa palavra é para cada um de nós, porque nós temos que ensinar as pessoas à nossa volta. As pessoas têm que olhar para você e ver que através de você as outras pessoas se tornaram mais felizes. As pessoas se tornaram melhores. Se você é um empresário, as pessoas têm que dizer como é bom trabalhar com o João, com o Marcos, com o Pedro. Como eu trabalho satisfeito ao lado daquela pessoa. Como é bom estar junto daquela pessoa, porque é isso que vai impactar. A palavra do Senhor fala que nós não devemos pensar de nós além do que convém. Tem muitas pessoas equivocadas a respeito de si. Porque a palavra do Senhor fala assim, não pense de você além do que convém.
existe uma coisa que a gente precisa gravar. As pessoas precisam contar a sua história. Sabe o João? Rapaz, eu conheço ele demais. Pensa numa pessoa coerente. Pensa numa pessoa diferente. Pensa numa menina gente boa. As pessoas têm que dizer ao nosso respeito. Amém? As pessoas que estão à nossa volta precisam dizer a respeito das nossas condutas e o quanto que elas crescem através de nós. Isso é o Evangelho de Cristo. Nós, como pais, nós precisamos ensinar os nossos filhos. E agora eu quero direcionar um pouco para os pais aqui, ou pelas mães, que tem um papel tão importante, né? E muitas vezes, pela omissão do pai, as mães se tornam mais presentes na vida dos filhos do que o próprio pai. Nós, como pais, temos que ensinar os nossos filhos. A palavra do Senhor diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. É papel nosso? Sim ou não? Como que a criança é ensinada? Ela é ensinada na medida que a gente lê. A criança é ensinada na medida que ela vê. Amém? Então, se eu sou uma pessoa que não sou ensinável, essa criança não vai aprender. Se eu sou uma pessoa que olha para o meu filho e fala: você precisa aprender a ouvir, você tem que ouvir o que eu tenho para te dizer, mas se você não suporta ouvir aquilo que você precisa ouvir, talvez do seu superior, então a criança não vai conseguir ouvir também, porque você vai transmitir para ela aquilo que é a sua postura. Então deixa eu te falar uma coisa. Se eu quero ensinar, eu tenho que mostrar para os meus filhos que eu sou ensinável. Quantos filhos falam assim: meu pai é um cabeça dura, ele não muda a sua opinião? Como que eu quero que meu filho mude de opinião? Você pensou nisso? Como que eu quero que as pessoas assumam mudança se eu não estou disposto a assumir uma mudança? Como que eu, como um líder, né, e de uma certa forma a gente se torna pai, os líderes se tornam pais de muitas pessoas, muitos filhos por adoção, como que eu vou falar para eles que eles têm que submeter se eu sou um rebelde? Não tem jeito. Tem muitos líderes, não estou falando de nome de igreja, porque tem igrejas que abrem e são bênçãos, mas tem muitos ministérios que são fundados debaixo de uma rebelião. Ele briga, ele não submete, e ele abre um outro grupo. E aí ele quer falar para aquele grupo que eles têm que obedecer a ele. Você sabe quando que esse ministério vai virar? Nunca. Porque o líder dele não tem um pingo de submissão. Amém? Como que eu vou falar para os meus filhos que eles precisam ouvir, se ele olhar para mim e falar assim: se alguém falar alguma coisa com meu pai, ele explode, porque meu pai não aceita ouvir? Meu filho não vai aprender a ouvir, porque ele sabe que eu também não o escuto. Eu também não escuto. Como é que eu vou falar que eu preciso respeitar as pessoas? Você precisa respeitar, se eles olham e vê que eu sou uma pessoa sem respeito. Talvez com a minha própria esposa, com a pessoa mais próxima, que é a mãe dos filhos. Se eu sou sem respeito, se eu sou ignorante, e aí eu olho para ele e falo: me respeita. Nunca vi você respeitar ninguém. Você briga no sinal, você xinga quem te ultrapassa, você apela com o seu líder, você briga na sua empresa, você discute com o patrão, você discute com o amigo, e vem falar que eu tenho que ser calmo. Então aquela mulher, ela ficou abismada, porque ela viu que o discurso dele repercutia na vida das outras pessoas. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, irmãs, nós temos que ser refrigério sobre a vida das pessoas que estão à nossa volta. Nós temos que ser, sobre os nossos amigos, aquele abraço caloroso que traz paz.
As pessoas têm que falar assim, gente, como é bom estar do lado dessa pessoa, como essa pessoa me transmite. E eu não estou falando de ser roda bamba, aqueles cara frouxo. Não, irmão, você pode ser firme nas suas convicções. E tem que ser, porque nós como cristãos, nós temos que ter um lado. Não dá para aquele cristão ficar em cima do muro, vendo para que lado. Não, essa é a minha conduta. Mas dentro disso, que as pessoas consigam ver amor, crescimento, e sejam impactadas pela nossa vida. Amém? Nós temos que mostrar para as pessoas que nós nos submetemos à liderança. Então, para mim poder trazer para a vida de vocês sobre submissão, e quando às vezes a gente chega e cobra submissão, é porque eu aprendi a ser submisso. É porque eu aprendi às vezes a sentar e a escutar muitas vezes aquilo que eu não gostaria de ouvir. Mas eu entendo que eu preciso ouvir porque faz parte do meu crescimento. Todo pai, ele tem que ser filho. Amém? Ah, mas eu não tenho pai. Você tem que aprender a ser filho. Eu não tenho pai, meu pai foi... Mas você precisa aprender a ser filho. Você precisa ter referências na sua vida onde você abaixa a sua cabeça e aprenda a escutar. Não, mas é porque eu sou assim, porque eu nunca precisei prestar conta. Então deixa eu te falar uma coisa, não vai funcionar com seus filhos. Porque seus filhos precisam ver que você tem um pai. Mas como que eles vão ver se eu não tive um pai? Tem, porque eles vão ver que existe pessoas sobre a sua vida a qual você escuta. Que possa ser um tio, que possa ser um líder espiritual, que possa ser, às vezes, um amigo mais velho, mas os seus filhos precisam perceber na sua vida que existe alguém sobre a sua vida a qual você presta conta. Bom pai é aquele que, por alguns momentos, permite com que o filho tenha suas experiências pessoais. Um pai que não deixa o filho ralar o joelho, ele não é um bom pai. Um pai que não permite com que o filho, muitas vezes, faça alguma coisa. Sabe aquele pai que às vezes quer que o filho seja um robô? Tem pai e mãe que quer que o filho seja um robozinho. Brincou, não suja, não derruba, agora vai aqui, põe aqui, e vai você também, guarda, quase que guarda o filho no guarda-roupa. É o brinquedinho dos pais. O filho tem que sentir liberdade. O filho tem que sentir o espaço dele. Ele tem que sentir que realmente ele precisa ter suas responsabilidades, mas que ele também tem um lugar para se sujar. Como assim? Eu vou citar alguns exemplos. Primeiro ponto, lá em Gênesis, Abraão, ele tinha o filho da promessa. Qual que era o filho da promessa? E aí o que Deus fala para ele? Olha, pega o seu filho e vai fazer o quê? Oferece ele em sacrifício. Primeira coisa que a gente faz quando os nossos filhos nascem, o que é que a gente faz? A gente vem até aqui e apresenta ele ao Senhor e diz o quê? Esses filhos são de quem? Se você nunca fez isso, você precisa fazer. E aí lá em Salmo 127, fala assim, herança do Senhor são quem? Os filhos. Então a primeira coisa que a gente faz é entregar os nossos filhos ao Senhor. Talvez você me pergunta, mas Deus foi lá e falou para Abraão sacrificar o seu filho, o filho da promessa? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Entenda que esse menino, como que ele cresceu? Entendendo que ele era de Deus e que se Deus assim o pedisse para o seu pai entregaria. Por isso que Abraão é o pai da fé. Porque foi nessa fé que Isaac cresceu, sabendo que se precisasse ser entregue para Deus, ele seria entregue. Isso não causou revolta sobre a vida dele. Isso não, meu pai, isso quer dizer que o senhor ia pôr eu lá? Não, isso mostrou para o filho que o seguinte, pai, agora eu entendi que o Senhor me ama, mas que na verdade eu sou de Deus, e que se Deus quiser, o que Ele quiser fazer na minha vida, o Senhor vai deixar com que seja feito. Então, um bom pai deixa Deus moldar o filho.
Amém? Um bom pai deixa Deus moldar os filhos. Segundo ponto que eu falei. Primeiro lugar é esse. Segundo ponto que eu falei de se lambuzar. Você conhece a história lá em Lucas 15, 11? Quando o filho pródigo, tendo todas as suas coisas em casa, ele chega para o pai dele e fala assim: não está bom, eu quero ir me divertir. Tem muitas pessoas que já me perguntaram, mas por que o pai não proibiu o filho de sair? Talvez você já fez essa pergunta para algumas pessoas. Por que você não proibiu o seu filho? Porque a Bíblia não manda proibir, a Bíblia manda ensinar. Amém, irmãos? A Bíblia não fala proíbe o seu filho, fala assim, ensina a criança no caminho. É um ensinamento, não é uma proibição. E aí o filho pródigo saiu, olhou para o pai dele e falou assim: pai, eu estou indo embora, me dá o que eu tenho de direito. Irmãos, que direito o filho tinha? O pai dele podia falar: não te dou nada. Ele falou: tudo bem, meu filho, você acha que você tem alguma parte? Está aqui a sua parte. Só que a diferença do pai que ama, como eu disse, primeiro ele entrega ao Senhor, e o filho cresce com essa consciência que ele é de Deus, e que ele vai prestar conta para Deus. Segundo, é que o pai deixou o filho ir. Aí, Daniel, talvez você podia perguntar assim, mas que maldade, né? Por que ele não foi lá e falou: você não vai fazer? E ele falou assim: filho, está aqui a sua parte. Você imagina o coração daquele pai entregando uma quantia, se fosse hoje um montante em dinheiro, e o filho saindo da fazenda lá do pai com a caminhonete, indo embora, vou para o mundo. E o pai esperava ansiosamente a volta do filho, mas ele não proibiu o filho de ir. Lembra? O pai que ama não é aquele que fica super protegendo o filho a todo momento. Você sabe por quê? Sabe por quê, Tiago? Porque os filhos precisam ter experiências, e experiências com Deus. E talvez eles vão ter experiências com Deus comendo bolotas de porcos. Tomara a Deus que os nossos filhos não experimentem. Mas eu fui um que aprendi a ter experiências com Deus comendo bolotas de porcos. E foi muito ruim. Porque é pior do que um porco. Mas eu voltei, porque meu pai não me proibiu, mas o meu pai me ensinou. Amém, pais? E aí o pai, ele ficava lá olhando assim, falando: que dia que meu filho vai voltar? Por que a gente tem certeza que os nossos filhos vão voltar? Fala assim: porque ele é de Deus. Por que você tem certeza que os filhos vão voltar? Porque ele é de Deus. Quantos filhos espirituais a nossa casa tem, que a gente acolhe, que a gente ama, e depois vai embora? E eu falo assim: fica tranquilo, porque no tempo certo eles vão voltar. A Lorena está aqui de prova. E a gente ora por eles. Às vezes no primeiro momento chora, e de vez em quando a gente olha lá fora e fala: será que ele está voltando? Aí a gente fala assim: eu creio que a palavra foi ministrada e que eles vão voltar. Amém? Aí quando o pai olha para lá e vê o filho chegando, ele vê o filho chegando maltrapilho, acabado, humilde, arrebentado, e falando: pai, eu fiz tanta coisa errada. Aí você sabe o que ele fez? Ele preparou um banquete. Você sabe o que é isso? O pai não é o super protetor, mas ele é aquele que sempre está com os braços abertos para receber seu filho de volta. O pai não olhou para o filho sujo, fedido, mas ele falou assim: filho, hoje é dia de festa. Em alguns momentos na nossa vida, mesmo depois dos nossos filhos fazerem algo muito ruim, a gente olha para eles e a vontade a gente, não é? E depois a gente pensa assim: não, hoje é dia de festa. Porque com tudo, houve quebrantamento na vida dos filhos.
Talvez uma das mudanças, eu tomo a liberdade aqui com os meus meninos de contar, uma das mudanças mais drásticas da nossa casa foi um dia que eu queria pegar eles assim, sabe aquele dia, Daniel, que você fala assim, hoje, sobe para o seu quarto. Hoje vocês fizeram tudo que vocês não podiam fazer. Fica lá no quarto. E depois de eu olhar dentro do olho dos meus filhos, e eu falei assim, hoje não vai ter jeito. E aí eles conseguirem ver misericórdia. Saí, fui orar e deixei eles lá no quarto, horas e horas. E eu oro e oro, e eles horas e horas. E eu falei assim, a misericórdia de Deus tem que ser maior nesse momento. Porque a força do meu braço nesse momento não vai alcançar o coração dos meus filhos. E eles puderam perceber que nesse momento, eu vi eles fazer até assim, ó, William. E aí depois, e milagrosamente, foi o ano que a gente foi para a praia, ficou 21 dias viajando, nunca fizemos isso na vida. Nunca fizemos isso na vida. E às vezes quem olha de fora fala assim, mas que pai frouxo, gente. Os meninos vai lá, repete de ano, você vai lá e leva o menino para a praia, desse jeito não muda nunca. Mas você entendeu que o pai ele é aquele que permite o erro, mas ele é aquele também que o filho pode encontrar o abraço? Amém, pais? Agora tem pai que só quer, o filho fala assim, aí não dá. Quem está entendendo? Então hoje é uma noite de a gente pensar a respeito das nossas posturas, das pessoas se surpreender com quem está à nossa volta. E eu quero fazer perguntas, eu estou transitando entre família, pessoal e pais, mas eu quero te fazer uma pergunta. Como é que as pessoas são, as que estão à sua volta? Como é que as pessoas se sentem se ela para assim, se coloque no meio e comece a olhar em volta de você? E se precisasse hoje ser colhido um testemunho da sua vida, eu não queria ouvir de você. Já viu aquela coisa que chega para o marido e fala, e aí, de uma nota de 1 a 10, quanto que você está na sua casa? Aí o marido dá aquela risada e fala assim, 9, ué. Aí você separa ele assim no canto e chega lá na esposa, deixa eu te falar uma coisa, dá uma nota para o seu marido. Aí ela, nota? Eu posso falar? Porque tem mulher que tem medo de falar, né? Ai, o homem é bravo. Quando vem umas irmãs falar com a gente, fala assim, ó, eu vou te contar, mas não fala nada porque ele é bravo. Fala, ele é bravo porque você é uma frouxa. Porque você é uma omissa, porque você aceita. Porque o dia que você se posicionar, ele posiciona. Porque para um folgado, lembra que eu falei da casa? Ah, eu tenho que lavar a panela aqui, eu tenho que arrumar isso, ninguém faz nada. É claro, enquanto você estiver reclamando, fazendo tudo, ninguém vai fazer nada. Então tem alguém que sustenta o outro. E talvez você sustenta algum comportamento que não deveria sustentar. Simples. Mas se você estivesse lá no centro, assim, aí a mulher vai lá e fala assim, uma nota? Pode ser sincero? 3. Aí você põe os dois juntos. Qual nota que você deu para você? 9, ué. Sua mulher te deu 3. Que isso, aí? Como assim, ué? Mas a nota dela é a que vale. Amém? Então deixa eu te falar uma coisa, é a nota da sua esposa que vale, porque é ela que te suporta. Amém, pais? É a nota dos seus filhos que vale. Não é você que diz a respeito de você, fala, porque eu sou um bom pai. É um bom pai em quê? Agora os filhos, sabendo que às vezes eles têm que ser disciplinados, que o pai pega no pé, que o pai chama atenção, que aperta, mas na hora da nota, quem dá nota para você é quem está à sua volta. Quem está entendendo? Quem vai te dar nota é quem está à sua volta. Talvez você precise chegar na sua casa hoje e fazer uma avaliação. Falou, ó, hoje eu vou ficar calminho, viu? Pode me dar a nota aí, anota no papelzinho aí. Olha aquela nota e não questione. Vai falar com Deus. Pega as pessoas que estão à sua volta e fala assim, eu queria que você fizesse uma avaliação pessoal da minha vida. Porque a rainha de Sabá, ela ficou surpresa, não foi pelo
momento de recepção dentro lá daquela sala bonita, foi quando ela começou a olhar e falou: rapaz, olha, tá vendo aquele cara trabalhando, sorrindo? Olha lá, olha aquele outro ali. Gente, olha a organização dali. Rapaz, que é isso? Tarefinha de casa hoje. Pega as pessoas à sua volta, peça para elas te dar uma nota. E não vai brigar com ela, não. Você vai ver, viu? Me deu nota 4 aqui, você vai ver. Não, pega essa nota e vai falar com Deus. Pega seus filhos e fala: me dá uma nota aqui, e vai falar com Deus. Deus, não é possível. Você sabe por quê, irmãos? A gente vive muitos episódios na vida. A gente vive muitas histórias surpreendentes na nossa vida. Mas eu acredito que as pessoas que estão em nossa volta nos faz pessoas melhores. E às vezes a gente se afasta das pessoas que nos dão as más notas. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que os seus filhos vão te dar a melhor nota, pais. Que eles vão olhar para vocês e vão falar assim: meu pai é uma pessoa firme. Mas a nota que eu posso dar, eu não vou falar 10, mas eu consigo passar. Porque eles não vão olhar a sua falha, eles vão olhar a sua dedicação, o seu empenho. Sua esposa, seus maridos, os filhos, seus amigos, vão te dar uma boa nota. Porque todo mundo que passa pela nossa vida, eu começo a dizer que a vida é uma grande escola. E todo mundo que passa na nossa vida são os professores, são as pessoas que nos fazem ser melhores. E por último, acima de tudo, o que as pessoas têm que dizer de nós. No último versículo que eu quis, no versículo 7, ela diz: felizes os homens à sua volta, felizes estes seus servos que estão sempre diante de você e que ouvem a sua sabedoria. As pessoas te ouvem. E aí no versículo 8 ela diz assim: bendito seja o Senhor seu Deus, que se agradou de você e colocou no trono como rei para o Senhor seu Deus, porque o seu Deus ama Israel e quer estabelecer para sempre, e ele o constituiu rei sobre esse povo, para que execute juízo e justiça. Você sabe o que de tudo que eu falei, as pessoas têm que olhar dentro dos seus olhos e ver que você é alguém que ouve, que se submete, que aceita a disciplina, mas eles têm que olhar para você e ver que você é alguém que teme ao Senhor sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas, eles vão olhar para você e falar: sabe de uma coisa? Eu sei que ele erra, eu sei que às vezes ele não é tudo aquilo que eu esperava. Talvez os jovens, os filhos vão falar: eu sei que meu pai às vezes erra algumas coisas, às vezes não faz do jeito que eu queria, mas eu sei que acima de tudo ele é um homem que teme ao Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero orar pela vida de cada um. Eu quero orar por toda a igreja. Depois no final eu quero orar pelos pais. E que você pense sobre isso que foi ministrado hoje. Quem me dá a minha nota? Qual nota que eu vou receber das pessoas que estão à minha volta? Ó Deus, em nome de Jesus,